Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo e criador da Academia Astrológica e eu quero contar quais são as duas formas que você tem de estudar astrologia com a gente. A primeira delas é acessar a playlist Curso Gratuito de Astrologia lá na página principal do canal, onde tem vários vídeos sobre os conceitos principais dos planetas, dos signos, das casas. E a segunda forma é entrar para a área de membros do canal. Lá você vai ter acesso a um curso de videoaula super completo com todos os detalhes da astrologia e como você pode ampliar o seu conhecimento aqui dentro. Lá também você tem acesso a lives exclusivas mensais que eu faço para poder tirar todas as dúvidas que você tiver ao longo do curso. Tá certo? Então, vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo, para compartilhar os vídeos que você curte e se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar a astrologia bem feita. Então, bora lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, vamos dar continuidade nas nossas análises de Plutão em Aquário. Esse vídeo é uma análise técnica, tá? Essa análise técnica é importante principalmente para acalmar os coraçõezinhos inquietados, com medo, né, dos aquarianos e de outras pessoas que estão com Plutão passeando em algum lugar ali. Todo mundo pode ficar um pouco assustado, né, um pouco com medo, receoso das transformações que vão acontecer quando Plutão passar por ali. Então a análise técnica é importante para a gente determinar o tempo em que isso vai acontecer, tá? Porque é muito lento. Como eu falei para vocês em algumas outras vezes, o Plutão vai ficar 21 anos em Aquário. Alguns lugares vocês vão encontrar falando que vai ficar 20, eu estou falando que vai ficar 21 porque começa agora, ele volta um pouquinho para Capricórnio, aí ele vai para Aquário, aí fica nesse vai, não vai, chove, não molha, então 21, tá? 21 anos. Por que é importante isso? Porque quem tem posicionamentos no final de Capricórnio e no começo de Aquário vai sentir o negócio já, tipo ontem, né? Isso já está movimentando coisas ali dentro. O que a gente precisa pensar? Plutão, ele vai andar por volta de 2 graus, 2 graus e meio, às vezes 3 graus por ano. Por ano. Ano. Ele é muito lento, tá? Então, se ele está andando, imagina que se ele está andando do 0 ao 3, e ele anda um pouquinho, ele chega no 3, ele fica retrógrado, ele volta mais um pouquinho, aí ele volta andando para frente, ele passa do 3, vai chegar no 4,5, aí ele volta pro 3, então ele fica nesse zanzazão assim, né? Então ele vai pegar só aquela faixa exclusiva de onde ele está passeando, tá? Quando a gente olha para movimentos de aspectos, e vocês olham isso em textos, em vídeos, em coisas do pessoal que fala de astrologia, dependendo do que a gente está olhando, a gente vai olhar para uma orbe, que é uma órbita, né? A distância de um planeta até o outro, para eles começarem a entrar em conjunção. Dependendo do que a gente olha ali, a gente pode encontrar de 5 a 10 graus de distância. Então, se você tem, por exemplo, se você tem a casa, sei lá, a casa 10, começando em 15 graus de um signo, qualquer planeta que estiver em 5 graus desse signo, ele já está em conjunção, porque tem 10 graus de distância. Se ele estiver em 3 graus, ele não está em conjunção porque está maior que 10 graus. Se ele estiver para dentro, 5 graus de distância, ele já está em conjunção com esse ponto, tá? Só que o que a gente tem que levar em consideração é que esses planetas grandes, especialmente Netuno e Plutão, eles são muito lentos. Então não dá para a gente considerar a mesma orbe. Então a gente vai reduzir isso um montão mesmo. Tem astrólogo que usa só 1 grau de distância para poder começar a falar que aquilo está fazendo efeito. Eu uso 2 graus, tá? Então o que a gente precisa pensar? Quem tem posicionamentos Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Netuno, Plutão não, né? Mas qualquer planeta e qualquer entrada de casa entre 0 e 2 graus de Aquário vai ter a influência de Plutão esse ano. Quem tem de 2 a 4,5, 5 vai ser ano que vem. E assim de 2 em 2 ou 3 em 3, dependendo do ano, isso a gente tem que ver ano por ano, até o final do ciclo lá embaixo, tá?
Então, quem é de Aquário e tem Sol, Lua, Ascendente, lá no final de Aquário, ou você, alguma abertura de casa, uma cúspide de casa, que está ali 10, 12, 15 graus de Aquário, você não precisa se preocupar agora. A gente tem um tempão para planejar e para identificar como que essas mudanças vão se operar dentro de você. Tem um tempão. Para quem tem posicionamentos mais próximos, especificamente entre 0 e 2,5, a gente precisa começar a se coçar já, porque o negócio já está acontecendo, tá? Então isso é importante, beleza? Então, vê lá onde Plutão está passando no seu mapa, vê se tem alguma coisa, uma cúspide de casa ou algum planeta que está necessariamente entre 0 e 2,5, até 2,5 graus de Aquário. Se tiver fora disso, você não tem com que se preocupar. Às vezes eu recebo mensagem e falo assim, Plutão está passeando no meio da minha casa tal, nossa, está sendo... Não tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, como é muito lento, na hora que o planeta entra, Plutão e Netuno especificamente, tá? Ele entra causando uma energia aqui em cima, ele fica super forte, super forte, super forte, super forte, passou de 2, 3 graus da entrada, ele faz isso aqui, ó. Ele cai como se fosse uma pedra no abismo. A energia dele dentro da casa já fez o que tinha que fazer e ela tá, não digo que ela esteja neutra, mas ela diminui muito a intensidade. Então, se você tem Plutão passeando no meio da sua casa 2, no final da casa 3, ele não está mexendo naquela casa mais. Pode ficar tranquilo que ele não está fazendo. Se você está experimentando situações que estão ligadas com aquela casa, não é por causa de Plutão, é por causa de outros planetas que estão mexendo com aquele negócio ali, tá? Então, é muito importante, tá? Porque senão a galera vai entrar em pânico, vai acontecer todo esse monte de coisa. Ai, meu Deus, né? Então, calma, vamos analisar tecnicamente o negócio para poder ter planos estratégicos e objetivos para poder fazer a coisa acontecer. Já falei para vocês, né? Eu sou um astrólogo cético. Eu tenho o Sol em Touro, quadratura com Saturno e ascendente em Virgem. Eu gosto do negócio programado, métrico, arrumadinho, tá? Então, nada de desespero. Vamos ser mente fria, tá? Vamos olhar para isso com objetividade. Certo? Só que tem um negócio. Tem um negocinho aqui que é importante. Existem aspectos, certo? A gente tem aspectos acontecendo ali. Conjunção, se fala que é um aspecto, mas não é aspecto, tá? Aspecto é trígono, sextil, quadratura, oposição, quincunce, essas outras coisas. A gente vai trabalhar só com os aspectos grandes, que é trígono, sextil, quadratura e oposição. Isso já dá para fazer, cara, toda análise que é importante, tá? Bem relevante. Então, o que a gente vai pensar agora? Se para conjunção, e aqui eu estou falando só relação planeta a planeta, não estou falando com casas, tá? Nem ascendente, nem meio do céu, só casas. Casas não, planetas. Se eu estou usando uma conjunção com 2 graus, tá? Quando eu vou falar dos outros aspectos, eu vou falar de 1 grau só. Eu vou usar 1 grauzinho só, bem pequenininho, 1 grau. Mas esse grau ele vai ficar ali o tempão, né? Vai ficar um tempão. Então, o que você vai olhar no seu mapa? Você vai ver se existe algum planeta que esteja de 0 a 2 graus, de 0 a 1 grau, nos signos que fazem aspecto com Aquário. Então, se você tem planeta que está em 1 grau, de 0 a 1, de Leão, ele está em oposição. Se tem ali em Touro ou Escorpião, está em quadratura. Tá? Se você tem um planeta que está ali em Gêmeos ou Libra, no comecinho de 0 a 1, está fazendo um trígono. E se você tem com Aquário Áries ou com qualquer outro Sagitário, ele está fazendo sextil. Tá? Mas é somente se tiver de 0 a 1. Se tiver fora disso, você não precisa se preocupar. A gente vai determinar um tempo para isso acontecer e a gente vai entender como que isso vai atuar dentro de você. Tá bom? Então, mais uma vez, essa análise é super importante para acalmar os corações. Tá? A gente tem bastante tempo para pensar nas coisas. Se não tiver dentro dessa especificidade, não se preocupa. Tá? A gente só precisa colocar atenção. Quando a gente estiver falando de ascendente, Sol e Lua.
Aí a gente pode trabalhar com uma orbe um pouquinho maior, tá? Esse aqui é o que é mais importante. Eu vou destrinchar isso nos próximos vídeos, tá? A gente vai ter bastante assunto aí, vai ter muito vídeo para vocês assistirem do Titio nas próximas 2 semanas, tá bom? Tem dúvida? Manda mensagem para mim. Quer fazer seu mapa, quer fazer suas previsões? Manda mensagem que a gente combina de fazer, tá bom? Beijo.